Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grata satisfação ter a sua companhia para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição número 11 da lição da Escola Sabatina, cujo título é A Bíblia e as Profecias. Convido você para fazermos uma oração, pedindo a orientação de Deus para este momento especial. Oremos. Obrigado, querido Pai, porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Pedimos a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. No estudo de hoje, quero abordar 4 temas relacionados com a lição número 11. O primeiro, preterismo, historicismo e futurismo. Segundo tema, o princípio dia-ano. Terceiro tema, quem é o chifre pequeno de Daniel 8? E quarto tema será a tipologia bíblica. Então vamos para o tema número 1, preterismo, historicismo e futurismo. Uma diferença entre a profecia clássica e a profecia apocalíptica está no fato de que a última, a apocalíptica, tende a apresentar detalhes e eventos relacionados com o tempo do fim, enquanto a profecia clássica pode apresentar apenas um estágio intermediário ocasional que conduz à grande consumação. Contudo, alguns eruditos bíblicos negam que a profecia apocalíptica cubra esta amplitude das eras. Eles têm se ramificado em outros tipos de escolas e de pensamento interpretativo. A interpretação historicista vê as profecias apocalípticas em um modo contínuo. Isto é, as profecias de Daniel e Apocalipse apresentam o grande quadro do futuro, desde o tempo do profeta até o reino de Cristo. Fortes evidências para isto podem ser encontradas na maior série de símbolos que se estende através dos séculos, tanto em Daniel como no Apocalipse. Daniel 2 e 7, por exemplo, apresentam a série de figuras de metais e animais que simbolizam os reinos que sucederiam um ao outro, até que o reino eterno de Deus fosse estabelecido, a pedra de Daniel 2, ou até o tempo em que os santos do Altíssimo entrem no reino eterno, Daniel 7. Daniel 11 e 12 repetem esse modelo, descrevendo as ações de governantes individuais ao longo do processo, ao longo do caminho. Há, portanto, irmãos, forte evidência interna no livro de Daniel e Apocalipse de que estas profecias intencionaram dar a seus ouvintes e leitores uma abrangente visão da história do ponto de vista de Deus. Contudo, há aqueles que negam este ponto de vista histórico. Se a aplicação destas profecias não é feita ao longo do curso da história, há outros 2 lugares alternativos para o cumprimento delas, no passado ou no futuro. Preteristas, então, são aqueles que aplicam o livro de Daniel ao passado. Essas pessoas veem suas profecias terminando no 2º século a.C., no tempo de Antíoco Epifânio, o rei grego que governava na Síria. Uma vez que ele foi um rei cruel, que cometeu toda sorte de males contra os judeus, ele é visto como o cumprimento das más coisas que deveriam acontecer ao povo de Deus. Deste ponto de vista, o livro de Daniel não foi escrito no 6º século a.C. como profecia futura. Em vez disto, ele foi escrito no 2º século a.C., enquanto os eventos estavam acontecendo. Portanto, o livro não é profecia, mas história escrita como profecia por um autor desconhecido. Isso é o preterismo. O que é o futurismo? Bom, para os futuristas, as profecias começaram durante o tempo do profeta, mas então o grande relógio profético parou. Houve um intervalo e os principais segmentos da história humana, tais como o ministério de Cristo e a igreja cristã primitiva, simplesmente não são considerados pela profecia. Os futuristas, dentro da posição dispensacionalista, estão esperando o relógio profético recomeçar. Quando isto acontecer,
Eles farão a contagem regressiva dos últimos 7 anos da história terrestre, e durante a qual haverá um anticristo final e literal, o qual se manifestará em Israel e perseguirá os judeus por 3 anos e meio. A igreja, tendo sido transladada, uma raptura, um rapto, deixará que os judeus sejam perseguidos pelo anticristo e seus seguidores. Estes 7 anos finais terminarão com o segundo advento de Cristo. Na realidade, o terceiro advento para eles. Assim, para os futuristas, o grande quadro da era cristã é representado apenas por um intervalo. A profecia não o inclui de forma alguma. Veja você como é importante ter essa percepção do historicismo, do preterismo e do futurismo, porque isso determinará como serão interpretados os eventos proféticos da Bíblia. Vamos para um outro tema, e aqui abordamos na lição de domingo rapidamente. Vamos para um tema que está na lição de segunda-feira, que é o princípio dia-ano. Irmãos, o princípio dia-ano, segundo o qual um dia em profecia é contado como um ano na história, constitui a espinha dorsal da interpretação das profecias apocalípticas. Durante o século XIX, o preterismo moderno e o futurismo tomaram o lugar do historicismo. Com essa mudança, o princípio dia-ano deixou de ser usado pela maior parte dos intérpretes das profecias. Atualmente, os adventistas praticamente são a única igreja cristã de grande porte que ainda utiliza o princípio dia-ano. Mas há alguma evidência bíblica para o princípio dia-ano? Então vamos lá. Os principais argumentos bíblicos que apoiam o princípio dia-ano podem ser resumidos em alguns pontos. Número 1. As visões nos livros de Daniel e Apocalipse são em grande parte simbólicas, com uma porção de animais diferentes representados de maneira importante, e eles representam de maneira importante grandes eventos históricos, ou impérios históricos, melhor dito. Os animais, os símbolos em forma de animais, representam importantes impérios históricos. E podemos dar uma olhada muito rapidamente para um deles. Vamos ver em Daniel, capítulo 7, versículos 3 a 7. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando. Nas visões da noite, apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Aqui está falando dos impérios que já foram abordados a partir do capítulo 2. Então, esses símbolos, os animais, aqui representam importantes impérios históricos. E você tem a mesma ideia no capítulo 8 de Daniel, versículos 3 a 5, os versos 20 e 21, e você tem também Apocalipse 13, 1 e 11. Portanto, irmãos, é preciso considerar também os períodos de tempo, porque os períodos de tempo são mencionados e eles também são simbólicos. Quer ver uma coisa aqui, ó? Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se esta contagem não for simbólica, vai representar muito pouco em termos de tempo, e será insignificante
na interpretação da profecia. Assim sendo, animais e períodos de tempo aqui são simbólicos. Isso faz parte do princípio dia-ano. Número 2. O fato de as visões no livro de Daniel tratarem da ascensão e queda de impérios historicamente conhecidos, que existiram por centenas de anos, mostra que os períodos proféticos devem também abranger longos períodos de tempo. Não faz sentido pensar que então são 3 anos e meio literais. Não, porque esses impérios duraram muito tempo. Portanto, este tempo, para ser compreendido corretamente, precisa ser considerado como simbólico, abrangendo longos períodos de tempo. Aspecto número 3. Em Daniel 7, os 4 animais que juntos perfazem um reino de pelo menos 1000 anos antecedem o poder do chifre pequeno. A visão se concentra nesse chifre, visto ser ele o que faz oposição mais direta a Deus. 3 anos e meio literais de luta entre o chifre pequeno e o Altíssimo é um tempo desproporcional ao escopo abrangente da história da salvação retratada nesta visão. Aplica-se o mesmo raciocínio a Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 12, 6 e 14. Abra sua Bíblia, acompanhe, esses textos são fundamentais. 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se forem apenas 3 anos e meio, esse tempo não abrange o que de fato aconteceu na história. Portanto, esses 3 anos e meio são simbólicos. Eles abrangem a maior parte da história decorrida entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Quarto aspecto fundamental na compreensão do princípio de ano. As profecias de Daniel 7 e 8 e 10 a 12 referem-se ao tempo do fim, seguido pela ressurreição e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus. Se levarmos em conta os mais de 1500 anos decorridos, desde o século VI a.C., os períodos de tempo literal de apenas 3 anos e meio a 6 anos e meio não chegam sequer perto do tempo do fim. É preciso, portanto, entender esses períodos de tempo proféticos como simbólicos. 3 anos e meio são simbólicos e representam longos períodos de tempo real. Compreenda isso. 3 anos e meio não podem ser literais. Eles precisam ser simbólicos. Caso contrário, não haverá tempo suficiente para compreender a abrangência do período profético. Vamos ao quinto aspecto relacionado ao princípio dia-ano. Em Números capítulo 14, versículo 34, e em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, temos algo essencial. Eu queria que você me acompanhasse na leitura desses versos. Números capítulo 14, versículo 34. Números 14, 34, diz assim: segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, também temos algo essencial relacionado a isto. Ezequiel 4, 6. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá. 40 dias, durante 40 dias, um dia para cada ano. O que significa isto? Irmãos, Deus empregou propositalmente o princípio dia-ano como recurso didático. Quando usamos esse princípio para interpretar a profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, percebemos que ela se cumpriu no tempo exato. Muitos intérpretes que não utilizam o princípio dia-ano em outros textos apocalípticos reconhecem que as 70 semanas são de fato semanas de anos,
que vão desde o período persa até a época de Cristo. O teste pragmático de Daniel 9 confirma, portanto, a validade do princípio dia-ano. Um outro aspecto fundamental para compreender o princípio dia-ano. A razão pela qual o princípio dia-ano se aplica a algumas profecias de escritos apocalípticos, como as 70 semanas que já mencionamos de Daniel 9, 24 a 27, e não a outras, como os 70 anos de Daniel 9:2, pode ser adequadamente explicada pelo conceito de simbolização em miniatura. Segundo esse conceito, o princípio dia-ano é aplicável somente às profecias simbólicas, cuja principal entidade, seja pessoa, animal ou chifre, representa uma realidade maior, reino, nação ou potência. Sendo assim, em contextos apocalípticos, tanto a entidade principal como o tempo envolvido precisam ser interpretados numa escala maior. O elemento tempo precisa ser visto a partir da perspectiva dia-ano. Muito bem, vamos a um terceiro aspecto da nossa lição. Eu queria conversar com você sobre a identificação do chifre pequeno. Afinal de contas, irmãos, quem é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8? Leiamos Daniel, capítulo 8, versículos 8 e 9, e logo depois vamos falar a respeito da compreensão desse texto. Daniel, capítulo 8, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, estou usando a Nova Almeida atualizada. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge de seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar, diz o texto, saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. A controvérsia sobre quem seria o poder do chifre pequeno é de longa data. Intérpretes mais recentes acreditam que ele representa ao rei sírio Antíoco IV Epifânio, que reinou entre 175 a 164 a.C. Ele perseguiu os judeus e profanou o templo em Jerusalém. Outros intérpretes identificam o chifre pequeno com o Império Romano ou o Papado. Nós, adventistas do sétimo dia, defendemos 2 pontos de vista. Alguns acreditam que, assim como o chifre pequeno de Daniel 7 representa o Papado, assim também o chifre pequeno de Daniel 8 simboliza a mesma instituição. Para outros, o chifre pequeno de Daniel 8 é símbolo tanto de Roma pagã quanto de Roma papal. Agora, podemos entender o chifre pequeno como um poder político? Podemos? Bom, conforme a maioria dos intérpretes adventistas, o chifre pequeno de Daniel 8 representa primeiramente Roma imperial. O texto diz que ele se tornou muito forte para o sul, que é o Egito, para o oriente, que é o Império Seleucida, e para a terra gloriosa, que é a Palestina, Daniel 8:9. Durante o primeiro século a.C., Roma imperial conseguiu mesmo impor sua supremacia a todos os reinos da metade oriental do mundo mediterrâneo. Síria tornou-se uma província romana em 64 a.C., a Palestina em 63 a.C. e o Egito em 30 a.C. O fato de ele ter crescido até atingir o exército dos céus e ter lançado por terra alguns dos exércitos e das estrelas, Daniel 8:10, parece ser uma referência à sua guerra contra o povo judeu e os primeiros cristãos. Por outro lado, o chifre pequeno pode ser compreendido como um poder religioso. O chifre pequeno em Daniel 8 não é apenas um poder político, mas também um poder religioso, pois é descrito ali não só com terminologia militar, mas também em termos sacerdotais, em termos religiosos, e age como sacerdote e como Deus. Daniel 8, 11 e 12. Olha só. Ele se engrandeceu tanto
que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade e tudo o que ele fez prosperou. Então observe, não é apenas um poder político, é também um poder religioso. Age como sacerdote, age como Deus, lida erroneamente com a verdade. O chifre toma grande interesse na adoração, interesse não demonstrado por nenhum dos poderes anteriores. Ele interfere no culto e na função sacerdotal do príncipe do exército, diz o verso 11, e assume suas prerrogativas como sacerdote. Ele retira do príncipe divino o sacrifício diário, o tamid, o ritual regular do santuário, e assume o comando. Visto que quem realiza as atividades do santuário, o tamid, é um sacerdote, muitas vezes o sumo sacerdote. O chifre atua como um sumo sacerdote. Que coisa impressionante. O chifre, esse chifre aqui, ele atua não apenas como sacerdote, mas como sumo sacerdote. E ele comanda o seu próprio exército e retira o diário, diz Daniel 8, 11 e 12. Além disso, Daniel 8, 23 a 25, descreve o chifre como um rei poderoso, usando terminologia sapiencial. Olha aqui, Daniel 8, 23 a 25. Quando se aproximar o fim destes reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel, mestre em intrigas, grande será seu poder, mas não por sua própria força, causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer, destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Observe, o chifre entende enigmas, tem sucesso, mostra discernimento. Embora outra parte de Daniel empregue a terminologia sapiencial exclusivamente para Deus e para aqueles a quem ele concede a sabedoria, observamos que a sabedoria do rei é intencionalmente contrastada com a sabedoria divina. Este rei blasfemo é tipificado por um malfeitor piedoso. Em síntese, irmãos, o chifre pequeno atua como outro príncipe do exército que empreende uma guerra religiosa contra o sacerdote divino e contra seu exército. O chifre pequeno parece ser um instrumento terrestre de Satanás, por isso se diz, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, Daniel 8, 24. E a maneira como ele age aponta para uma guerra cósmica travada em dois planos. O plano terreno e o plano celestial. Agora, irmãos, o que dizer do chifre pequeno na história? Bom, o chifre pequeno não surge de um dos 4 chifres do bode, ou seja, de um dos reinos gregos surgidos após o desmembramento do Império de Alexandre. Não. Ele opera no mesmo nível que o carneiro, o Medo-Pérsia, e que o bode, Grécia. Portanto, deve ser historicamente equiparado com Roma, que veio depois dos reinos da Medo-Pérsia, Daniel 8:20, e depois da Grécia, Daniel 8:21. Assim sendo, irmãos, o símbolo do chifre pequeno representa tanto a Roma imperial, Daniel 8, 9 e 10, quanto a Roma papal, Daniel 8, 11 e 12, ou somente Roma papal. O foco da visão, no entanto, aqui é Roma papal e sua guerra gloriosa. Irmãos, contrariamente à opinião popular, o chifre pequeno não pode se referir a Antíoco IV, que viveu no 2º século a.C. Por quê? Porque ele fazia parte do reino Seleucida, representado por um dos 4 chifres de Daniel 8:8. Mas há outras razões também, porque o chifre pequeno se refere a Roma e não Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Número 1. O crescimento e exaltação própria do chifre é muito maior do que a dos poderes anteriores. Antíoco IV, irmãos, nunca foi maior que a Grécia ou a Medo-Pérsia, mas Roma sim. Número 2. A sequência temporal
dos reinos de Daniel 7 e Daniel 8 mostra que o poder simbolizado pelo chifre pequeno devia originar-se em Roma imperial, o quarto animal em Daniel 7, e chegar até o tempo do fim. Pelo fato de o termo visão de Daniel 8,13 referir-se a toda a visão dos versos 3 a 11 de Daniel 8, as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 precisam ser compreendidas como abrangendo o período que vai desde a Medo-Pérsia até o tempo do fim. Um terceiro aspecto para dizer que o chifre pequeno, do qual estamos falando aqui, não se refere a Antíoco IV, Antíoco Epifânio. Semelhanças evidentes mostram que o chifre de Daniel 8 e o de Daniel 7 representam o mesmo poder. Visto que em Daniel 7 o chifre e suas características apontam claramente para a igreja romana, então o símbolo do chifre em Daniel 8 também deve representá-la. Um quarto elemento a ser considerado para entender que o chifre pequeno de Daniel 8 não é Antíoco Epifânio ou Antíoco IV. Jesus sugere, já em sua época, que o abominável da desolação ainda estava no futuro. Vamos ler sobre isso? Mateus capítulo 24, versículo 15. Esse argumento aqui é decisivo. Mateus 24, 15. Quando, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus Cristo, já em sua época, ele disse que o abominável da desolação estava no futuro. Isso que foi dito em Daniel 9, 27, Jesus coloca ainda no futuro. Então não pode ser Antíoco IV, porque ele reinou no século II a.C. Jesus não considerou Antíoco como o desolador mencionado em Daniel. Por isso, não é correto compreender o chifre pequeno como sendo Antíoco IV ou Antíoco Epifânio. Jesus não autoriza isso e nem a história nos dá margem para pensar isso. Agora vamos para o quarto tópico do nosso estudo, a tipologia bíblica. Esse é um assunto fundamental para a correta compreensão das profecias. O que é a tipologia bíblica? A tipologia pode ser definida como um empenho hermenêutico por parte dos escritores do Novo Testamento, os quais estudam as realidades históricas da salvação no Antigo Testamento, ou os tipos, que podem ser pessoas, eventos e instituições, os quais Deus especificamente designou para corresponder ou para prefigurar preditivamente os aspectos de seu intensificado cumprimento antitípico, inaugurado, apropriado, consumado na história da salvação do Novo Testamento. Em outras palavras, Deus usa algumas figuras ou algumas pessoas para representar algo muito maior. O teólogo adventista Richard Davidson estudou este tema com profundidade e eu vou aproveitar algumas descobertas que ele fez. Há 6 passagens no Novo Testamento que são claramente tipológicas, porque nelas se usa a palavra tipo, ou tipos no grego, ou antítipo. De que forma? Como um termo técnico para descrever a interpretação que o autor faz do Antigo Testamento. Essas passagens são Romanos 5,14, 1 Coríntios 10, 6, 1 Pedro 3, 21, Hebreus 8, 5 e Hebreus 9, 24. Eu vou ler apenas aqui uma delas, Romanos capítulo 5, versículo 14. E aí nós poderemos compreender de que forma, então, essa palavra é utilizada pelo apóstolo Paulo. Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão,
o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prefigurava. Estamos falando de um tipo. A partir do estudo desses versos bíblicos que eu acabei de mencionar, podemos resumir alguns elementos conceituais da tipologia bíblica e desta forma compreender melhor as profecias. Eu vou mencionar 3 aspectos aqui. O primeiro, o elemento histórico da tipologia bíblica dá ênfase ao fato de que a tipologia está arraigada na história. Isso está em contraposição com a alegoria, a qual não está, nem em primeira, nem em última instância, não está preocupada com o sentido histórico literal, mas com o núcleo figurativo ou com o núcleo espiritual escondido sob a casca histórica. Não há uma interpretação confiável quando a interpretação é puramente figurativa. Não existe a confiança. Por quê? Porque quando a interpretação é puramente alegórica, não há um fundamento histórico para compreender o que se está dizendo. Número 2, o elemento escatológico da tipologia clarifica a natureza da correspondência histórica e intensificação descrita acima. As pessoas, os eventos e instituições do Antigo Testamento assumem um aspecto escatológico nos seus cumprimentos no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, as experiências de Israel no deserto são tipoi no grego, para aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vamos ler sobre isso? 1 Coríntios capítulo 10, e eu vou ler aqui o versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que os fins dos tempos tenham chegado. Servir de exemplo, são tipos. É isso que a Bíblia ensina. Em Romanos capítulo 5, Adão é um tipo do que estava por vir, diz o verso 14. O segundo Adão é representado, então, pelo primeiro Adão, cuja vinda provocou a nova era escatológica da perspectiva bíblica. Um terceiro aspecto, o elemento cristológico, soteriológico, aponta para o foco e verdade essenciais da tipologia. Os tipos do Antigo Testamento não são realidades meramente nuas. Não são realidades meramente nuas, não. Elas são fundamentadas ou provocadas pela própria pessoa de Cristo. Às vezes, isso pode estar na forma de uma correspondência entre uma realidade do Antigo Testamento e a pessoa de Cristo, como, por exemplo, em Romanos 5, onde é feita uma comparação constantemente entre Adão e Cristo, ou em Hebreus 8 e 9, onde nós temos aí sacerdócio e sacrifícios, em contraposição com Cristo, como sumo sacerdote, e o seu próprio sacrifício. Isso pode ficar mais claro, irmãos, com alguns exemplos de tipologias bíblicas, que eu quero mostrar agora aqui, pelo menos rapidamente. Por exemplo, a tipologia do dilúvio. Como funciona isso? A graça de Deus já é revelada no dilúvio, nos 120 anos de provação concedidos ao mundo antediluviano, e na orientação divina para construir a arca para salvar aqueles que fossem fiéis a ele. E novamente, depois do dilúvio, em seu concerto promessa de que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio, embora a natureza humana permanecesse má. Eu acho que vale a pena ler alguma coisa sobre isso. Vamos para Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22. Gênesis 8, 20 a 22. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
A graça de Deus é tipificada nestas palavras no evento do dilúvio. Mas o coração teológico, a partir da literatura ou do quiasmo, o coração teológico do relato do dilúvio é encontrado na frase de Gênesis 8:1. O que diz Gênesis 8:1? Então Deus se lembrou de Noé. Então Deus se lembrou de Noé. A teologia da memória da Escritura não implica que Deus tinha literalmente se esquecido. Claro que não. O lembrar aqui é o agir para libertar. O posicionamento estrutural para a lembrança de Deus no centro da narrativa indica que o ápice da narrativa da teologia do dilúvio não é nenhum julgamento punitivo, mas sim a graça salvífica. Portanto, o dilúvio mostra, evidencia, não sobretudo um Deus que julga, mas acima de tudo, um Deus que salva. Há um segundo exemplo que quero mencioná-lo rapidamente, que é a tipologia do Êxodo. Indo além do relato histórico do Êxodo de Israel do Egito, relatado no Pentateuco, nós encontramos nos profetas numerosos indicadores proféticos verbais de que o Messias viria no contexto de um novo êxodo e recapitularia em sua vida a experiência do antigo Israel no seu êxodo, passando pelo mesmo terreno espiritual, mas tendo sucesso onde eles haviam falhado. Há inúmeros versos sobre isso. Eu quero ler alguns deles. Por exemplo, Isaías capítulo 11. Vamos ver Isaías capítulo 11? Pega a sua Bíblia, acompanha por favor. Isaías capítulo 11, versículos 15 e 16. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel, no dia em que saiu da terra do Egito. Diversos textos, vários textos, no próprio livro de Isaías, no capítulo 41, os versos 17 a 20, no capítulo 42, os versos 4 a 16, mas você pode encontrar também em Jeremias, no capítulo 16, versículos 14 e 15, Oséias 2, 14 e 15, diversos textos mostram a tipologia do êxodo. Estas passagens foram reconhecidas amplamente como apontando a um novo êxodo escatológico no contexto do Messias. Há vários trabalhos mostrando isso, examinando cuidadosamente em detalhes todos os indicadores proféticos da tipologia do êxodo no Antigo Testamento. Eu não quero cansar você citando esses trabalhos, mas já é uma compreensão consolidada da tipologia do êxodo no Antigo Testamento, como significando libertação, como é mencionado aqui no texto, num dos textos que eu li, Isaías 11, 16. Com respeito aos eventos do Êxodo, nós podemos concluir então, como acontece com a pessoa de Adão, de que os escritores do Novo Testamento não estão projetando arbitrariamente sua interpretação tipológica sobre o Antigo Testamento. Não, eles apenas estão reconhecendo que o Antigo Testamento já havia indicado isso. A tipologia do Êxodo é verdadeiramente preditiva, com autorização para interpretação tipológica já nas próprias passagens veterotestamentárias sobre o Êxodo. A tipologia também se refere a pessoas e não somente a eventos. Com respeito a pessoas, podemos citar Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Isto já é revelado pelo próprio Moisés em Deuteronômio 18. Vamos ler esse texto? Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19. Deuteronômio 18, 15 a 19. O Senhor Deus, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Os escritores do Novo Testamento anunciam o cumprimento de suas palavras divinamente inspiradas.
Vamos conferir isso? João capítulo 6, versículo 14. Olha aqui, ó. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Claríssimo, né? Além de Moisés, podemos citar Davi. Nas palavras do Salmo 2, ditas por Davi, há uma forte evidência de que o ungido rei davídico será considerado como um tipo do futuro Messias. O Salmo 2 se move do nível local da instalação terrestre do rei davídico, como filho de Javé, para o nível cósmico do divino filho, para que ele, o filho, não se irrite e não pereça no caminho, diz o texto, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele, no Filho, se refugiam. Eu li o Salmo 2, versículo 12. A frase obter refúgio em é na Escritura reservada para a divindade. E então, o Filho do verso 12 não é outro senão o divino Filho de Deus. Este indicador tipológico, Salmo 2,12, interno no Salmo, estabelece o padrão para o remanescente do Salmo davídico, o Messias davídico, ou ungido, que na verdade é um tipo escatológico do Messias divino. Isto, de maneira resumida, nos mostra que a compreensão da tipologia bíblica, seja de eventos ou seja de pessoas, é fundamental para compreender de maneira cabal e correta o que a profecia está dizendo. Isso requer, irmãos, uma leitura cuidadosa da Bíblia, uma leitura atenta, com o desejo de aprender, para realmente compreender de maneira completa o que Deus está querendo nos dizer. Estudamos a lição 11, a Bíblia e as profecias. Gostaria que Deus abençoasse você no seu estudo diário da lição da Escola Sabatina. Obrigado por acompanhar este estudo hoje e que o Senhor Todo-Poderoso abençoe você, a sua família e que você desfrute do cuidado, da proteção do nosso Pai Celestial.